A partir daí, essa nota fiscal ia por contas a pagar, onde o pessoal do contas a pagar ia identificar de novo essa nota fiscal, ticar novamente essa nota fiscal, confrontar juntamente com o pessoal de compras se autorizou ou não aquela nota fiscal, em alguns casos até passar para a diretoria, para o gerente, para ele assinar que está autorizando aquilo ali. Depois que ela fazia todo esse processo e que lançava dentro de um sistema, essa nota fiscal ia para um follow-up que depois, no período assim, já no final do mês, ia para o contador. O contador passava essa nota fiscal para o analista contábil, onde ele ia inserir essas informações dentro do sistema dele, para posterior conferência. Depois que conferia, fechava o mês, essa nota fiscal ia ser guardada lá no arquivozinho. Mas quantas pessoas utilizaram essa nota fiscal? Quantas pessoas tiveram acesso a essas informações? Imagine só que aquela moça do financeiro, de contas a pagar, tivesse brigado com o marido, tivesse com raiva, e não tivesse coletado as informações corretas. Ok? Imagine só se aquele conferente, aí vou minimizar um de lado do outro, tivesse brigado com a mulher, e tivesse, aquele dia não estava bem dia, se ele tivesse conferido errado, aquela informação estaria sendo errada. Então, desde lá do início até o final, aquela informação estaria sendo errada. No processo de RP, pessoal, eu digo o seguinte, essa mesma nota fiscal, uma pessoa iria utilizar isso aí. Uma pessoa, uma única pessoa. Era aquela pessoa que iria fazer o recebimento dessa nota fiscal. Porque do momento que ele recebeu essa nota fiscal, ele iria conferir se o sistema, a solicitação de compra, batia de acordo com o que estava na nota fiscal. Do momento que essas duas informações sejam corretas, estivessem corretas, o que iria acontecer? Ele daria um input na nota fiscal. Isso automaticamente cairia na baixa da nota fiscal, lá em compras, no pedido que foi solicitado por compras, já iria ser baixado. Essa mesma nota fiscal, o título iria cair no contas a pagar, automaticamente iria alimentar um plano de contas no contábil e, a partir daí, gerar as informações fiscais necessárias para o fechamento de sua empresa. Então, veja só os processos que foram economizados, a margem de erro que foi economizada nesse processo. Um só hoje atualiza a nota fiscal, da entrada na nota fiscal, e atualiza todo um sistema da empresa. Isso se chama uma informação integrada, tá? De forma integral. Tá? Então, todas as informações necessárias na nota fiscal sendo imputadas por uma pessoa só. E imagine que muitos dados dessa nota fiscal já estavam na solicitação de compras que foi feita algum tempo atrás pela necessidade de uma compra. Por exemplo, fornecedor, por exemplo, alíquota de recebimento, produto, preço, desconto, cadastro, tudo isso já tinha feito há um determinado tempo atrás. Então, no sistema RP, o que acontece? Você ganha muito tempo. Nós temos cases aí muito interessantes onde empresas ganharam muito tempo no processo. E você deixa de processar determinadas informações para analisar, estudar informações. Isso é uma coisa boa, tá? Porque a informação vai estar disponível para você. Você vai pegar aquela informação e vai estudar algo para transformar aquela informação. E não tá com várias notas fiscais para dar entrada todos naqueles processos. Alguns de vocês devem trabalhar em cima disso. Tá? Outras sabem o que eu estou falando com relação à aplicação do RP. Tá? Em Macaé deve ter diversas empresas que utilizam o sistema de RP, tá? Como também existem outras empresas que não utilizam. Alguém deve trabalhar num determinado sistema, tá? Ou empresa que utiliza isso ou não. Então vocês começam a comparar o que realmente é o melhor para a empresa.
Existe um custo, pessoal. Ninguém me fez a pergunta, quanto custa implantar um RP? Vai depender muito do levantamento das suas necessidades. Se eu for aplicar, se eu for implementar dentro de uma empresa o processo básico, um processo horizontal, é um custo. Se eu for colocar em implementação, em produção verticais, já custa outros valores. Por exemplo, só para vocês terem ideia, tá? Eu tenho processos hoje no Brasil de conhecimento, que não são meus, tá? De empresas que estão pagando 3 milhões de reais para implementação do RP. Como também, aí já vem meus casos, eu já vendi para cliente por 30 mil reais. E ele hoje está satisfeitíssimo, está operando lá, está ganhando muito dinheiro em cima desses 30 mil que ele foi investido. Então, eu tenho uma escala, tá? Eu tenho um espaço muito grande com relação a preços. Então, para passar preços para vocês aqui, é realmente uma coisa que eu não posso parametrizar agora, nesse momento. Então, eu preciso conhecer a empresa, os processos que são necessários, a quantidade de usuários para poder chegar a uma posição com relação a preço. Ok? Se eu falar para você, estou sendo injusto. Se eu falar lá de primeira para um empresário que me consulta e passar um preço logo de primeiro, eu estou sendo injusto com ele. Porque eu preciso saber que processos são necessários para aquela empresa. Tá? Então, a partir daí é que eu faço uma valorização, sempre trabalhando a 4 mãos. Eu gosto sempre que ele participe, onde ele vai ver as necessidades dele, não é simplesmente eu não conheço pouco, mas junto com ele a gente pode conhecer muito e a partir daí dar uma solução para ele, tá? Então são essas as questões que eu estou passando para vocês, tá? Essa é a atividade que eu estou pedindo a vocês, onde identifique na sua região, tá? Identifique na sua região o quê? Que empresa está necessitando isso? Tá? E quem sabe, tá? Com algumas dicas que eu passei para você a respeito de implantação, você amanhã não vai ser um consultor. Ou até mesmo um implantador. Pessoal, o mercado está precisando. Tá? O mercado está precisando de implantadores. O mercado está precisando de pessoas onde tem uma ideia de processo. Tá? E isso é uma dica muito interessante para vocês. Tá? Existem diversas empresas de ERP, não estou falando da TOTS, não estou falando da SAP, não estou falando da Alterdata, da Procenge, estou falando das quantidade de empresas que existe hoje no mercado procurando profissionais bons, tá? Que precisam, que tenham uma visão sistêmica de todo um processo. E isso, então, vai dar muita qualificação para vocês. Tá? Com relação à biografia, pessoal, eu poderia citar alguns nomes aqui com relação à biografia, tá? Mas existe hoje, tem um tal de Google aí que você digita alguma coisa como RP, tá? E te puxam informações sensacionais a respeito de RP. Tá? Então esse tal de Google é um negócio sério, ok? Só não faça o tal de recortar e colar, tá? Eu acho que isso aí você não ganha nada, você está enganando a si mesmo. Tentem estudar e através de suas palavras montarem, tá, a sua própria estratégia, tá? O seu próprio desenvolvimento, ok? Identifique a empresa, apresentando o processo de hoje, que hoje ela utiliza, coloque ao lado o que ela iria ganhar se adotasse uma visão no RP. Tá? Isso é o que eu estou pedindo a vocês, tá? É uma função bem legal, tá? bem bacana, tá? De vocês conseguirem visualizar como é que um RP pode ajudar determinadas empresas. Perguntas, pessoal? Vamos lá. Tati? Não temos nenhuma dúvida sobre o assunto. Eu não acredito, pessoal. Pessoal, vocês estão dormindo, são 8h20, não tem nenhuma pergunta. Estamos exatamente a 8 minutos de encerramento da nosso bate-papo, não temos nenhuma pergunta. Você de Macaé, alguma pergunta? Você de João Pessoa, Palmas no Tocantins, puxa vida, que legal. Você de Palmas, uma cidade que está em uma região que está em pleno desenvolvimento, com empresas chegando, se eu não me engano, tem algumas distribuidoras
bem legais, com faturamento muito legais, que estão se instalando em sua região. Tá? Então, essas empresas precisam ter uma solução em cima disso. Precisam ter uma visão do ERP. Tá? Tenho certeza que existem por aí filiais de empresas de ERP, onde necessitam o quê? Implantadores, pessoas que têm uma visão sistêmica de um processo. Tá?